para tornar essa comemoração ainda mais deliciosa, durante todo o mês de agosto no Toreador, você terá novidades e promoções toda semana. Toreador, 2 anos presenteando seu paladar. Visite-nos na Avenida Djalma Batista, ao lado do Pátio Gourmet. Mix. Você sabia que a depilação a laser é o método mais eficiente para a redução definitiva dos pelos? Ah, e o melhor, dói menos que a cera e o resultado é para a vida inteira. Venha para Dr. Laser e aproveite os descontos que preparamos para você. Virilha completa feminina, 10 sessões por 10 de 149. E você ainda ganha de brinde mais 10 sessões da linha Alba Infra. Axilas femininas, pacote com 10 sessões por 10 de 49,90. E você ainda ganha de brinde mais 10 sessões de buço. Vem ser Dr. Laser. Peça sua música pelo Twitter com a hashtag MixFM Brasil. Chegou o mais novo canal interativo do Super App Mano, o Mano Amizade. Toda sexta e domingo, sempre às 20h30, você interage com outros participantes e te ajudamos a encontrar novos amigos e quem sabe até aquele amor que você sempre quis. Vamos analisar seus gostos e suas escolhas. E no final iremos dizer quem são as pessoas que combinam com você. Tudo ao vivo. Prepare-se. Vai rolar prêmios em dinheiro para quem entrar na live durante o programa. Mano Amizade, mais um canal interativo do aplicativo Mano. Ontem à tarde você ouviu que rádio? Ah, eu ouvi a Mix. Chegou a hora. Go High. Desta vez, Highgas e Costa Gold se juntam para fazer tremer a arena do Tropical Hotel. Você diz que não. Dia 14 de setembro, na Arena do Tropical Hotel. E mais, DJ Cia, Victor Xamã, DJ Bass Maze e muito mais. Então demorou, meu mano, let's. Camarotes esgotados. Ingressos antecipados já à venda na Eventbrite.com. Lojas Revolution Tabacaria, Cases for You e Companhia Atala. Só não pisar no meu boot. E dia 20 tem o after da Go Hype com MC Caveirinha e Leozinho. Ingressos duplos para os 2 dias já à venda. Informações 994897252 ou acesse @Go Hype. Realização Direct Studio e Voided. Mix. Pensou em rádio comunicadores para sua empresa, evento, seu táxi, lanchas ou embarcações? Não perca tempo. Vá agora mesmo a C Borges. Lá você encontra os melhores equipamentos digitais das melhores marcas: Kenwood, Icon, Iaeso, Vertex, Cobra e Motorola. Rádios em VHF, UHF ou HF para uso marítimo, aéreo ou terrestre. Vendemos e alugamos rádios para seu evento. Visite nosso showroom, a Rua Doutor Moreira, 158B, Centro. Fones 3234-1588, 3622-6700 ou um de nossos revendedores. CMC Osana. Pensou em rádio, pensou C Borges. Juntos no melhor mix. No ar, 18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Bacana, 6 horas em ponto em Manaus. Boa noite pra você em 100,7. Boa noite pra você na sintonia certa. Vamos juntos, hein? Juntos no melhor mix. Com você aí nas redes sociais, Facebook, Instagram, WhatsApp e tudo mais. Tem até às 7 a informação no seu rádio. Começa agora o programa 18 horas da Mix. A frequência é 100,7. E aqui o espaço é do jornalismo sério, isento, feito especialmente para você, ouvinte. Carlos Júnior, Karime Leão e Cid Soares em uma equipe aí para levar até você, até as informações, até às 19 horas. No 18 horas. Karime, hoje é terça-feira, tá longe da sexta, mas já passou a segunda, né, Karime? Tudo bem? Boa noite. Muito boa noite pra você, Carlão. Boa noite pra você, sintonizado em 100,7, acompanhando a programação da Mix. Começamos agora o programa 18 horas, muita informação, com credibilidade, informação que a gente vê todos os lados da notícia, levando pra você informação realmente relevante pra você que é cidadão. Começa agora às 6 da tarde, estamos juntos até às 7 da noite. Uma ótima noite de terça-feira pra você. Boa noite, Cid Soares. Boa noite. Boa noite, Paulo Castro. Boa noite, Emerson Lucian. Boa noite a todos que nos ouvem. O pessoal do Uber aí, o pessoal dos táxis, ônibus, enfim, os que nos dão caroninha, né, nesse horário. A galera que todos os dias nos acompanha e quer estar sempre bem informado, né? Aliás, o jovem de hoje está sempre muito bem informado. Portanto, fique ligado aí, que a partir de agora até as 7 da noite você vai conferir as notícias com credibilidade,
que o 18 horas apresenta para você. Notícias e debates da Mix Manaus a partir de agora, aqui no 18 horas. Boa noite, Cid Soares. 6:01 e participa da bancada do 18 horas todos os dias, hein? O diretor de jornalismo, o cara do conteúdo. É esse aí. Aqui da Mix é o PC, o Paulo Castro. Buenas noites, Paulo. Boa noite, Carlão. Boa noite, Karime, Cid e o querido ouvinte da Mix. O nosso mais ilustre vascaíno, PC. Cadê o Emílio Luciano? Tô aqui. Hoje tem novidades. Olha só, tem ingressos aí, tem um par de convites para o stand-up comedy do Thiago Ventura, né? A sessão das 21 horas. Que camisa bonita, né? cara. Tô parecendo um melão, já falaram isso hoje no Mano, mas achei tudo bem. Achei legal mesmo. É? Ai, que bom. Camisa do App Mano. É uma camisa do App Mano, gente, Isso. amarela, em breve linda. a gente vai sortear. A galera do Mano como é que tá tá vendo. o Mano Amizade, hein? Mano Amizade tá bombando, cada história. A Karime participou Eu participei na sexta-feira, muito bacana. Em breve vamos sortear, não, traga a nossa. Tá bom, Karime. Mas diga lá. Né? Então, tem um par de convites pro Thiago Ventura, né? O stand-up comedy, a sessão das 21 no Teatro Manauara. Aqui pertinho. E também um par de convites pro cinema. A gente vai presentear alguém aí no final. 2 pessoas no final do programa. Thiago é muito legal. E é aquela história, precisa participar, manda pergunta. Não fica pedindo toda hora, porque isso é chato. Faça a diferença, comente. Exato. Fale sobre a Karime, fale sobre todo mundo. Mande perguntas. E um alô aqui pediram pra eu mandar pro Ronaldo Aleixo, que está ouvindo. Muito obrigada pela chumbo grosso. Esse é amigo do Paulo. Grande obrigada, Ronaldo, um abraço, muito querido. Obrigada. Faz tempo que eu não vejo o Ronaldo Aleixo, cara. Bacana, 6:03 em Manaus. Começa agora, então, o programa 18 horas desta terça-feira, 20 de agosto de 2019. Estamos juntos com você aí em 100,7 até às 7 da noite. Você está ouvindo 18 horas. E ainda hoje você vai conferir que Manaus registrou na madrugada de hoje mais um caso de feminicídio. Que terceirizados da saúde fazem protesto para cobrar salários atrasados em Manaus. E vai saber qual foi o resultado da CPI dos combustíveis. E também sobre o desmatamento e as queimadas na Amazônia que estão influenciando no clima de todo o país. Você está ouvindo 18 horas. Bom, e o sequestro de um ônibus com 37 pessoas feitas reféns na ponte Rio-Niterói acabou com a morte do sequestrador na manhã desta terça-feira. Ele foi abatido com o tiro de sniper no momento que saiu do veículo. Ao ser baleado, caiu do ônibus e foi imobilizado na hora. Levado por uma ambulância ao hospital, Souza Guiar sofreu parada cardiorrespiratória durante o atendimento e morreu. Foram mais de 4 horas de tensão e ameaças, mas nenhum refém foi ferido, graças a Deus, né? A decisão de atirar foi da polícia técnica, pois o sequestrador portava um isqueiro e ameaçava incendiar o ônibus com todos os reféns a bordo. O homem foi identificado como William Augusto da Silva, de 20 anos. As motivações do sequestro ainda não estão claras. A polícia confirmou que a arma que ele portava era de brinquedo. Foi às 5:30 da manhã, o William Silva anunciou o sequestro aos passageiros do ônibus da aviação Galo Branco, que fazia o trajeto entre o Jardim Alcântara, no município de São Gonçalo, e o bairro do Estácio, no centro do Rio. Cerca de 1 hora depois, ele atirou um objeto pegando fogo, espalhou gasolina pelo veículo e passou a ameaçar incendiar tudo. Nesse momento, as 2 primeiras reféns foram liberadas. O batalhão de operação da Polícia Especial, né, o BOP, chegou ao local por volta das 7 horas e assumiu o comando das negociações, atendendo a uma exigência do sequestrador. As conversas haviam sido iniciadas pela Polícia Rodoviária Federal. O sequestrador passou a liberar um refém em intervalos de 20 a 30 minutos. Ao mesmo tempo, foi feito o bloqueio total da ponte Rio-Niterói e parte do guarda-reio passou a ser retirada para que os carros presos no local deixassem a via. Por volta das 8h20, uma refém foi liberada pelo sequestrador e desmaiou logo após deixar o ônibus. Bom, imagens da TV Globo mostraram a mulher sendo atendida pelos policiais. Quem nos acompanha nesse momento pelo aplicativo Humano pode ver as imagens da TV Record, que registra o momento em que o sequestrador desceu do ônibus, atirou um objeto que parecia ser uma mochila e caiu ao lado do veículo, logo após serem ouvidos disparos.
Isso às 9h05. Em seguida, a polícia liberou o restante dos reféns que ainda estavam no ônibus. Minutos depois, o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, do PSC, desceu do helicóptero no local e saiu comemorando como um jogador que comemora um gol. Quem nos acompanha pelo aplicativo Humano pode ver as imagens. Tá aí a foto do Witzel assim que ele chegou na Ponte Rio-Niterói, né? Quem nos acompanha pode ver a foto. Karime, uma informação que chega agora. Fizeram a autópsia e foram 6 perfurações. Ele foi atingido por... porque parece que não era só um atirador de elite que estava, né, apontando que estava com ele na mira. Durante a entrevista coletiva à imprensa, o Witzel afirmou que estava comemorando a vida dos 37 reféns que estavam no ônibus. Essa operação foi considerada um sucesso pelos especialistas, porque foi seguido, né, todo um protocolo. E esse protocolo, eles imobilizaram o sequestrador sem que nenhum refém fosse ferido. Terminou bem diferente do caso do ônibus da linha 174, também no Rio de Janeiro, no ano 2000, em que durante a intervenção da polícia, o sequestrador Sandro Barbosa do Nascimento foi morto juntamente com a refém Geisa Gonçalves. Esse caso chamou a atenção de todo o país e da imprensa internacional, porque o sequestrador Sandro Nascimento era sobrevivente da chacina da Igreja da Candelária, em que 8 jovens foram assassinados. Bom, o caso de hoje foi emblemático por ter sido logo após uma semana em que a polícia do Rio de Janeiro e o próprio governador vinham sendo duramente criticados pelas recentes operações policiais que resultaram nas mortes de 6 jovens sem antecedentes criminais. A polícia do Rio estava sendo bombardeada por atuar sem critérios técnicos e sem distinguir cidadãos de bem dos bandidos. E nesse caso, a gente pôde ver que todos, segundo os especialistas e várias entrevistas que passaram, né, o dia inteiro explicando para a imprensa, todo o protocolo para esse tipo de situação foi cumprido à risca. Tentou-se negociação, tinha até a presença de alguns psicólogos durante essa operação. A rendição do sequestrador também foi tentado. Como não houve acordo, o atirador interveio atirando no sequestrador de forma precisa, sem colocar em risco os 37 reféns que foram libertados sem ferimentos. Karime, esse crime lá no Rio de Janeiro foi o assunto mais comentado nas redes sociais. A maioria defendendo a ação policial e outros criticando. Quem criticou, certamente, nunca foi vítima de bandidos. Nunca ficou sob a mira de uma arma. A polícia agiu sim, de forma correta, ao contrário dos casos da semana passada em que inocentes foram mortos. Bom, ainda sobre o episódio do sequestro, né, no ônibus na Ponte Rio-Niterói, o presidente Jair Bolsonaro defendeu hoje pela manhã a participação de snipers em casos como esse e ainda lembrou o caso do ônibus 174 também no Rio de Janeiro. O caso de hoje reacendeu o debate sobre a aprovação do projeto que permita o chamado excluente de ilicitude. Carlão, e esse excluente de ilicitude, excludente, exato, representa livrar de punição o agente de segurança que mate alguém em conflito armado ou em risco iminente de conflito armado, que foi aí uma das bandeiras da campanha do presidente Bolsonaro e integra hoje o conjunto de medidas defendidas pelo ministro da Justiça, Sérgio Moro, no pacote anticrime enviado ao Congresso e que está em discussão agora na Câmara, num grupo de trabalho na Câmara. Olha, ainda sobre esse sequestro do ônibus no Rio de Janeiro, os jornais estão publicando uma foto do sniper sem máscara. Isso é de uma irresponsabilidade enorme. Mas o rapaz, ele trabalha mascarado justamente por isso. Que irresponsabilidade. Essa é a nossa imprensa, né? De vez em quando acontece. Bom... Agora são 6h10. Mais alguma informação, Mais produção? alguma informação, vai lá. Chegou aqui, olha. Detalhes estão chegando pra gente. William Augusto da Silva, 20 anos, era introspectivo, vivia na internet, tinha dificuldades de se relacionar ao vivo e sofria de depressão. Relataram a polícia do Rio de Janeiro, parentes do homem que sequestrou um ônibus e por quase 4 horas manteve 37 pessoas reféns no veículo, parados sobre a ponte Rio-Niterói na manhã desta terça-feira, dia 20. Bacana, 6h11.
E a CPI dos combustíveis, que custou quase R$30 mil aos cofres públicos, chegou ao fim na tarde desta terça-feira e apresentou um resultado que já era previsto. E quem nos conta os detalhes é a repórter Nathalie Moraes. Depois de quase 4 meses do início da CPI dos combustíveis, a relatora da CPI na Assembleia Legislativa do Amazonas, a deputada Alessandra Campelo, apresentou na tarde de hoje o relatório final das investigações, que infelizmente não trouxe nenhuma novidade para o bolso do consumidor. Durante as investigações, a Comissão Parlamentar de Inquérito dos Combustíveis encontrou um alinhamento de preços, o que a população já está cansada de observar. O que podemos chamar de cartel, como afirma a deputada. O alinhamento de preço é algo comprovado no estudo dos dados econômicos. Esse estudo ele foi feito por nós da CPI e também pela Agência Nacional do Petróleo, pela ANP. Então, está comprovado o alinhamento de preço e há indícios de que possa ser cartel. Havendo isso, faz necessário agora uma investigação mais profunda, policial, a partir de determinações do próprio Ministério Público Federal e Estadual. O valor do litro do combustível nas bombas chegou a custar cerca de R$ 4,99 quando iniciaram as investigações da Comissão dos Deputados, há 4 meses. Hoje, o consumidor abastece a R$ 3,99, o que continua mostrando que os empresários dos postos de combustíveis continuam praticando preços alinhados, até mesmo nos centavos. E segundo a presidente da propositura, a deputada estadual Joana Dark, essa prática também é frequente no interior do Amazonas. Inclusive, no interior, o indício do alinhamento, que é o mais forte indício da prática de cartelização, ele é muito mais forte, inclusive, do que na capital. Isso nos ajudou muito, essa ida ao interior do estado para trazer os subsídios aqui para a capital e, por consequência, para todo o estado do Amazonas. Agora o documento será publicado e segue para análise dos órgãos de fiscalização competente, como a Polícia Civil e o Ministério Público Estadual e Federal. Nathalie Moraes para o 18 horas. Mix. Você está ouvindo Mix. Bom, e está aqui nos estúdios, na bancada do 18 horas, a nossa repórter Nathalie Moraes, que acompanhou a coletiva sobre o desdobramento, sobre o fim dessa CPI dos combustíveis. Como é que foi, Nathalie? Boa noite. Boa noite, Karine. Boa noite, Cid Soares. Boa noite, Carlão. Boa noite, Paulo Castro. Boa noite aos nossos ouvintes. Tudo bom? Tudo bom, Carlão. Olha só, essa coletiva, infelizmente apresentou aí um final já previsível por todos os jornalistas ali presentes. E também eu acho que eu não trouxe nenhuma novidade para os nossos ouvintes. Não é muito difícil você passar a transitar pelas ruas de Manaus e comparar os preços e a gente ver, sim, que existe uma combinação de preços. A gente não sabe agora qual desdobramento que essa CPI vai ter de fato, depois de 4 meses para identificar isso é absurdo, né? Mas quase R$30 mil gastos dos cofres públicos, de uma coisa na qual a população já está cansada de olhar, de observar nas ruas da cidade, né? Agora eles devem encaminhar esse relatório, como eu disse na reportagem, para os órgãos de fiscalização competentes, para os órgãos de polícia, né? Como eles disseram, como a deputada afirmou, o documento, o relatório vai ser encaminhado para a Polícia Civil. Eles esperam aí que a delegacia que investiga já crimes relacionados ao consumidor possa vir a intervir nesses preços, né? Que se de fato for comprovada a prática de cartel. Inclusive, eles disseram que essa prática é ainda mais frequente, inclusive no interior do estado, principalmente em 2 municípios, sendo eles Parintins e Itacoatiara. Nathalie, eles apontaram os caminhos para reduzir preço. Quais são esses caminhos? Eles não mostraram de uma maneira tão clara. Eles, no relatório, que tem mais de 120 páginas, eles falaram de alguns pontos, né? Os deputados, são 5 deputados, eles votaram por unanimidade nessas recomendações, e eles falam de alguns pontos, como flexibilizar a obrigatoriedade de adição do etanol da gasolina e do biodiesel no diesel, a liberação do revendedor vinculado a uma bandeira para vender o combustível de uma outra bandeira. Agora, o que é engraçado, inclusive no relatório eles conseguem afirmar isso, que o preço praticado pelas distribuidoras existe sim uma variação. Agora, por que o preço que chega ao consumidor final não existe variação alguma? Essa variação nunca chega aqui pra gente, né? Acho que o primeiro ponto aí abastecer. É cortar atravessador.
E todo negócio no Brasil tem que ter o bendito atravessador. É difícil. É no pescado, é no hortifruti. É impressionante, cara. Onde tem atravessador, o negócio pega. Qual é a variação da gasolina agora? É simples, sai lá da refinaria num preço. O camarada vai e coloca... 399, né, Nathalie? 399, 4... Há alguns meses atrás, muita gente chegou a abastecer até a R$5, né? Sim, foi um absurdo, eu acho assim, que foi o ápice ali do preço das bombas. E hoje o consumidor abastece a R$3,99, o que continua sendo um preço não tão... Qual seria o pleiteado aqui que teria que ter? R$3 seria legal, né? R$3 seria a última legal, pesquisa, a última pesquisa aponta que Manaus tem um dos preços mais baixos do país. Nós temos assim, condições, né? nós temos condições de colocar esse preço final aí a R$3 e pouco. Tá, R$2,50, R$3 no máximo. Tem condição sim. Tira o atravessador, meu irmão. Mas tem gente se dando bem na história. Essa que é a verdade, entendeu? Ninguém fala. Vira brincadeira com a cara do consumidor, cara. É brincadeira isso. Entendeu? Agora a ANP vai ter que elaborar laudos técnicos para subsidiar essas investigações no mercado dos combustíveis. A gente espera que, de fato, essas polícias que têm o poder, né, de identificar e, de fato, mostrar que é crime, de intervir, possa, de fato, agir e, claro, beneficiar o consumidor final. Porque todos os dias a gente sabe que o valor do combustível acaba afetando mesmo a dona de casa que anda, que depende do transporte coletivo, para quem usa o transporte por aplicativo, para todo mundo, né, cara? Até para os produtos que chegam aqui, né? Tudo depende de combustível. Né? A gente mora num lugar onde tudo, né, não é fácil. A gente não tem um quintal de abastecimento. Agora, então, vale a pena... leite, soja, enfim, tudo vem de fora, tudo, e esse preço é embutido. Vale a pena frisar que nós já tivemos outras CPIs desse modo. Agora a gente espera que de fato isso daí traga um resultado para nossa população em geral, né? Com certeza. Muito obrigada, Nathalie Moraes, aqui participando da bancada do 18 horas. Carlão. Agora são 6h18 em Manaus e até às 7 da noite, Cid Soares. Nós estamos juntos com o 18 horas. Eu queria já deixar aqui registrado também a participação do Neemias. Do Neemias Barros, Anabela e Isabela estão curtindo o programa. Obrigado pela audiência de vocês. É diário isso, hein? Um beijo pra vocês. Muito obrigada. Valeu, Carlão, vamos de música? A gente vai de música agora, hein? Atenção aí, o playlist da Novidade FM pra você agora. O playlist. Tem jeito. Pior que eu ainda estou aqui. Vamos lá, cara. É o playlist do 18 horas pra você em 100,7. Playlist 18 horas. Tá, então você conferiu mais uma do playlist. É verdade. Aqui do 18 horas. Agora são 6h23. Vamos saber como está o trânsito em Manaus. Trânsito. Boa noite, Carlão, e a todos que nos acompanham. Na Avenida André Araújo, o trânsito no momento nos dois sentidos tem fluxo bastante complicado. Outro ponto bastante ruim é na Avenida Humberto Calderaro, aqui em Adrianópolis, onde as duas pistas também tem trânsito bastante complicado. E a Avenida Darcy Vargas nos dois sentidos tem fluxo lento no momento. Mix. Você está ouvindo 18 horas. E a Prefeitura de Manaus começou a cobrar mais uma taxa, a de licença de localização. O repórter Azaf Augusto tem mais informações. Você acredita que paga muitos impostos? A Prefeitura de Manaus começou a cobrar mais uma taxa para o bolso dos cidadãos. A nova cobrança é a taxa de licença de localização, aprovada no apagar das luzes do final do ano passado pelos vereadores da Câmara Municipal de Manaus e sancionada pelo prefeito Arthur Neto. A taxa de localização é cobrada em unidades fiscais do município e, transformando para o real, pode variar de R$ 105,40 a R$ 37.944. A Lei 2.383 de 2018, que trata sobre esse novo custo, determina que o contribuinte terá que pagar a taxa de localização no pedido do licenciamento, quando mudar de atividade ou de local e na alteração de atividade econômica. O pagamento da taxa pode ser feito em cota única, com 10% de desconto, ou em até 4 parcelas, conforme publicação no Diário Oficial do município. Ficam isentas dessa taxa órgãos da administração pública indireta de qualquer esfera do governo,
partidos políticos, templos de qualquer culto e microempreendedor individual. Volto com vocês. Muito bem, o número de focos de queimadas no Brasil atingiu na última semana o recorde dos últimos 7 anos, com mais de 72.800 focos de incêndio, registrados pelo Instituto Nacional de Pesquisa Espaciais, o INPE, um número 83% maior do que no mesmo período do ano passado. E boa parte desses pontos estão aqui na Amazônia. Mas eu vou além, viu? Bora. Quem falou isso aqui é porque não conhece a realidade de Rondônia. Meu amigo Porto Velho, ninguém enxerga nada essa hora. O negócio é muito feio nesse período do ano lá. Muito, mas muito ruim mesmo. E até a primeira quinzena de agosto, mais de 6.000 focos de incêndio foram registrados aqui no nosso estado. No nosso estado. E como consequência dessas queimadas, a fumaça toda que prejudica o meio ambiente e principalmente a população. Mais ainda, os pequenos, né, cara? As crianças. Crianças e idosos, né? Sempre. Vamos conferir a reportagem da Júlia Gomes. Calor intenso, tempo mais seco. Combinação perfeita para as queimadas, que nos meses de agosto e setembro, período do verão amazônico, são mais intensas. Segundo o último boletim de focos de queimadas emitido pela Secretaria Estadual do Meio Ambiente, de janeiro até a primeira quinzena de agosto, foram registrados 6.030 focos de calor no sul do Amazonas e vizinhos, como destaca o diretor de Mudanças Climáticas e Áreas Protegidas da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Márcio Bentes. O que provoca mesmo essa grande fumaça, esse grande estacionamento da fumaça nos grandes centros, como Manaus, principalmente as grandes queimas vindo da floresta do interior, das cidades do interior, provocadas pela agricultura, sem manejo adequado. E com o clima mais seco, quem sofre é a população, com irritação nos olhos e tosse seca, entre outros sintomas. O aumento das doenças respiratórias, como a sinusite e a bronquite, são comuns e quem mais sente são os idosos e as crianças. A médica pneumologista Joyce Mastuda destaca os cuidados que se deve ter. Beber bastante água para se manter hidratado, pingar soro fisiológico nas narinas, utilizar um umidificador de ar em casa ou uma bacia com uma toalha molhada, principalmente no quarto na hora de dormir. Quer que eu fale? Volto com vocês. Vamos lá então, né? Bora, seria agora. Porque nós temos que falar mesmo, né, cara? Que, olha, hoje, por exemplo, falei com meu pai e com meu irmão lá em Porto Velho, estão dizendo que estão dormindo com é o umidificador que fala, né? No quarto. Umidificador. Impossível respirar o ar durante o dia. Tem muita criança indo para os hospitais para serem atendidas com problema nas vias aéreas. Tá causando um problema enorme nos olhos. A gente sente muito isso aqui também, em Manaus, né, são 2 dias que a gente amanheceu assim nessa domingo situação. Eu amanheci assim, Foi. domingo. Amor. Agora você imagina que não tem ar-condicionado, que não tem umidificador, que não tem nada. É fumaça. É fumaça mesmo, não tem neblina não. É brincadeira. O negócio é muito sério. Aí aqui pelo aplicativo Humano, a Denise falando, a Juliane também, a Denise está falando que o filho dela sofre muito, porque ele já teve bronquite asmática e nesse período, com essa situação, ainda é pior. A Juliane falando também, pelo que eu sei também não tem como, porque sol, calor, queimada aumenta e a qualidade do ar fica péssima. Você sabia que hoje São Paulo amanheceu no escuro? Também, sim. Por causa disso. Por conta já dessa, que influenciou, né, o país inteiro, né? Olha, tem uma publicação que é o seguinte, ó, o esquisito dia que virou noite. Publicação com imagem de São Paulo. Bacana. É um negócio absurdo. Tá aí nos blogs você pode ver. Tá ok. Né? 6h29, Karina. Olha, a Amazônia brasileira perdeu mais de uma Alemanha em área de floresta entre 2000 e 2017. Okay. São cerca de 400 mil quilômetros quadrados a menos de área verde e, de acordo com um estudo de uma equipe de pesquisadores da Universidade de Oklahoma, publicado na revista científica Nature Sustainability.
O resultado apontado é mais que o dobro da área de 180 mil quilômetros quadrados registrada no mesmo período pelo Sistema de Monitoramento de Desmatamento Anual adotado pelo INPE, o Programa de Monitoramento da Floresta Amazônica Brasileira por satélite. São tantos dados diferentes, contraditórios, que fica difícil a gente saber quem está com a razão. Qual o real desmatamento na região? O fato é que a cidade hoje amanheceu coberta de fumaça por conta das queimadas, isso é fato. E nesse período de verão amazônico, a tendência é de aumento das queimadas com consequências ruins para quem mora aqui. Com detalhe, viu, Carlão? Pois não. Existe aí os aproveitadores da situação, né? Tem muito cara que quer queimar nas suas terras e aproveita esse período para tocar fogo. Porque ele sabe que isso aí já é uma já vai por conta, já entra na conta das queimadas. Né? Manacapuru, é um crime. Queima lixo, inclusive, muita gente. A estrada de Manacapuru lixo, acontece direto. Madeira e tudo mais. É a hora, né? 6h31. E centenas de técnicos de enfermagem do plantão Araújo fecharam a grande circular na manhã de hoje em protesto ao atraso de salário. Eles trabalham para a empresa de enfermagem Cegeam e estão há 4 meses sem receber. Vamos aos detalhes na reportagem de Odiné Araújo. A manifestação aconteceu na troca de plantão por volta das 7 da manhã. Pelo menos 200 técnicos de enfermagem participaram do ato. Todos eles não recebem desde abril. A presidente do Sindiprive, Sindicato dos Trabalhadores da Saúde Terceirizada, Graciete Mouzinho, disse que tem trabalhador levando os filhos para o hospital para terem o que comer. Porque ninguém aguenta mais. É trabalhador levando seus filhos para dar a janta que ele teria que comer para dar para os filhos, porque não tem mais o que colocar em suas casas. Água, luz cortada, eles estão sendo despejados, a situação está crítica. O que nós queríamos mesmo é que esse secretário da Cepaz tivesse um pouco de sensibilidade, porque eles estão com o salário deles em dias, mas esses pais de família são 3 meses, gente, já vai para 4 e até agora nada, é complicado. E veja bem, é um salário que não chega nem perto do que eles recebem, né? E não paga. No total, a Cegeam tem uma média de 1.000 trabalhadores que estão com atraso no salário. Além do plantão Araújo, os técnicos da empresa atuam em outras unidades, como as maternidades Alvorada, Balbina Mestrinho, Naziradal, Ana Braga, SPA Danilo Corrêa, Gilberto Mestrinho, ICAM, Dr. Fajardo, Pronto Socorro da Zona Oeste, entre outras. Após a manifestação, o governo do estado informou em entrevista a uma emissora de rádio que repassaria hoje à empresa Cegeam o valor relativo ao pagamento do mês de maio. A presidente do Sindiprive diz que as paralisações vão acontecer em outras unidades caso não recebam. E vamos nos programar para parar em vários hospitais, porque são todos os trabalhadores, que é mais de 80% dentro dos hospitais do estado do Amazonas, que está com salário atrasado e que não aguenta mais. De acordo com o portal da Transparência, o último grande repasse à Cegeam foi feito pelo governo do estado no mês de junho, referente a abril deste ano. Volto com vocês no estúdio. A gente escutou a pessoa pedindo sensibilidade das autoridades. Sensibilidade não, né? Ela quer apenas que cumpra o dever de pagar a quem deve. Sensibilidade, sim, para. Tem que trabalhar. Né, um gestor tem que honrar, né, honrar com seus pagamentos, honrar com seus compromissos. Sensibilidade ele tem lá com quem? Com a família dele, né? Sensibilidade com a mãe, com a esposa, maravilha. Não, ele tem que honrar. Sensibilidade, para com isso. Trabalhar. Ele já ficou claro o que ele deve fazer. Resolver. Já ficou claro é que a bronca na saúde não acaba nem fica pouca, né? E pode esperar que vem mais. Sem dúvida. É o que parece. Não se toma uma medida, uma atitude realmente de homem e nem de governador. Atitude, ação. Agora imagina, 4 meses sem receber. Você que nos ouve, você ficar 4 meses, mãe de família, pai de família, sem receber seu salário. Como é que come? Sem luz, sem água, como é que honra com seus compromissos, como é que come, como é que coloca comida na mesa, o que você vai falar pro seu filho, como é que você vai
vai gerir uma família assim? Aí a pessoa precisa levar para o hospital, que é onde tem alimento, é o básico. Isso daí, Karine, gera uma série de outras coisas. Exato. Aí você vai pedir sensibilidade, por favor. Nós estamos falando aqui seus compromissos. O senhor pague quem o senhor deve. O senhor para de enrolar. Sente para conversar. Pague as pessoas que o senhor deve. Já tá passando sensibilidade, não, já passou. Sabe? A pessoa tem a conta de luz, de água cortada. A pessoa não tem o que colocar na mesa para os seus filhos. Os nossos isso amigos não é da área sensibilidade. Isso é honrar. Ser homem, ter hombridade, honrar os seus compromissos. Exato. Os nossos amigos da área de saúde, que todos os dias mandam mensagem, atualizam as informações do que está acontecendo de fato na rede hospitalar, mostram que já não tem mais fôlego, né? E não sabe mais o que fazer, porque o desespero bateu a porta. Então, não é mais uma questão de sensibilidade, de fato, né? É uma questão evidente que tem que tomar uma postura de gestor, que não houve até agora. Tem que tomar postura, tem que haver ação. Ninguém aguenta mais isso, pelo amor de Deus. É uma bola de neve, né? Que vai levando uma coisa, vai levando a outra e vai complicando muito. Aí entra em depressão, né? Tem várias situações aí que vai só se agravando cada vez mais. 6h36. E mais um caso de feminicídio foi registrado na madrugada desta terça-feira aqui em Manaus. O borracheiro Douglas Ricardo da Silva Costa, de 26 anos, matou a companheira dele, Aline Pamela Teixeira Machado, também de 26 anos, a pauladas. O assassino ainda agrediu também com pauladas a sogra Vani Corrêa Machado, de 41 anos. O crime aconteceu na casa das vítimas, na comunidade Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, bairro Cidade Nova, na zona norte de Manaus. Bom, segundo a polícia, por volta das 5 da manhã, Douglas chegou na casa sob efeito de drogas e começou a discutir com a esposa. Ele então pegou uma perna manca e a agrediu. A sogra tentou defender a filha, mas também foi agredida. De acordo com os vizinhos, os dois brigavam muito e já havia se separado, inclusive. Há um mês, reataram o casamento. O casal tem 2 filhos, uma menina de 8 anos e um menino de 2 anos, né? Esses daí realmente sofrem muito, né? Pois então, a sogra foi socorrida por familiares e levada para o hospital e pronto-socorro João Lúcio, onde está internada, mas não corre o risco de morte. Já a Aline Pamela foi socorrida por uma equipe do SAMU e encaminhada ao plantão Araújo, mas infelizmente não resistiu aos ferimentos e morreu. O Douglas Ricardo Silva da Costa, né? Ele foi preso por uma equipe da 6ª SICOM e encaminhado para a Delegacia Especializada de Homicídios e Sequestros, que investiga este caso. Você está ouvindo 18 horas. A nova Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente não vai funcionar em regime de plantão em Manaus. O atendimento ao público vai ser até às 5 da tarde. A medida gerou reação do Comitê Estadual de Enfrentamento à Violência Sexual de Crianças e Adolescentes, que apresentou petição ao Ministério Público do Amazonas contra a restrição no horário. O governador do Amazonas, Wilson Lima, disse que o novo período de atendimento é uma estratégia para otimizar o serviço social. Abre aspas. Estamos fazendo um remanejamento levando em consideração a estrutura limitada que a gente encontrou do governo do estado e buscando caminhos para priorizar os locais onde há uma maior demanda. O que nós estamos fazendo é otimizando esse atendimento onde há maior demanda e reduzindo naqueles locais onde há uma menor demanda, fecha aspas, palavras do governador. E se estiver alguma ocorrência após as 5 da tarde, tem que aguardar o dia seguinte. Bom, aí já não é correto. Tá correto, né, pois Karine? Aí já é bom o governo rever essa decisão. Se acontecer uma emergência, faz como? Abuso contra a criança, adolescente. Pode esperar o dia seguinte, é isso? A ideia é essa? Então, às 5 da tarde não dá mais. Pois vai ter que ficar, não sei, fica lá, faz plantão, senta ali na portinha e fica aguardando, mas... Pode ser que seja por aí. Às vezes é uma questão aí de curto prazo, né? Agora são 6h39 em Manaus, você está em 100,7 Mix FM, estamos com 18 horas no ar até às 7, levando a informação, debates e entrevista para você. Você está ouvindo 18 horas.
E é bom lembrar que hoje é 20 de agosto, é Dia do Maçom. A maçonaria, uma organização milenar com atuação mundial formada exclusivamente por homens que promovem o autoconhecimento com o propósito comum de se aperfeiçoarem em sociedade. Mas que já teve forte atuação política, sendo fundamental para as independências dos Estados Unidos e aqui do Brasil também, além de influenciar fortemente a Revolução Francesa. E para falar um pouco mais sobre o Dia do Maçom e a maçonaria, está conosco aqui no 18 horas o grão-mestre da loja maçônica do Amazonas, o sereníssimo Fernando Ferreira Lima. Boa noite, seja muito bem-vindo aos estúdios da Mix. Muito obrigado. E Marcelo Peixoto, que é grão-mestre adjunto. Uma ótima noite, bem-vindo. Igualmente, boa noite. Então, vamos resumir. O que é ser um maçom? Ouça, maçom, para nós é uma instituição que tem por objetivo tornar feliz a humanidade pelo amor, né? Pelo aperfeiçoamento de costumes, pela tolerância, pela igualdade, a liberdade e a crença de cada um. Não somos uma religião, certo? Nós somos... É importante porque as pessoas confundem, né? E para entrar na maçonaria, para ser iniciado na maçonaria, você tem primeiro que crer em Deus. Não aceitamos ateu, não é? Esse é um dos primeiros quesitos para iniciar na maçonaria. Bom, se for falar da maçonaria, a gente tem tantas a pergunta seria coisas... o que é ser um maçom? Então, você primeiramente tem que acreditar em Deus. Mais dois tópicos para a gente resumir, poderia ser? Tem que ser homem. Sim. Na sociedade masculina, né? Claro. Exato. E tem que ter bons costumes. Você tem que ser de vida. Uma pessoa correta. Alguma. Além de, dentro da maçonaria, você lapidar o seu caráter. Lá nós ensinamos isso. Temos uma linha de ensinamento para que o homem aperfeiçoe cada vez mais o caráter dele junto com a sociedade. E respeitar a sociedade, sem dúvida alguma. A nossa preocupação maior é com a sociedade. A Denise aqui do Mano está perguntando, e umas outras meninas aqui do Mano também perguntam, por que só homem? Deve ser a primeira pergunta. Eu vou me meter nessa conversa. Vou ficar essa é a pergunta. Só escutar. A verdade é porque a maçonaria ela tem duas etapas. Ela é operativa, tá, e simbólica. Na operativa, os maçons, que em inglês significa construtores, eles trabalhavam em obra, construíam templos. Então é por isso que a gente diz, construir templos a virtudes. E lá só trabalhava homem naquela época, nós estamos falando de mais de 300 anos. Lógico. É milenar a maçonaria. Ela é 300 anos agora simbólica, virou simbólica. Mas na operativa, ela realmente só trabalhavam homens. Foi por isso que foi destinado. Continua a tradição. Continua a tradição. Ok. Bom, dizem que a maçonaria é uma instituição... Rapidinho, a mulher participa. São nossas cunhadas, elas participam das solidariedades, estão junto com a gente em todos os eventos que nós fazemos, com as instituições paramaçônicas. Paramaçônicas, exatamente. É isso aí. E os jovens também, temos os demolês, que são jovens de 12 a 21 anos, e meninas também, filhas de maçom ou não, de 12 a 21 anos também são as filhas de Jó. São todos bem-vindos. Tá certo. Porque, na verdade, assim, o conceito que se tem de maçonaria no ideal, no imaginário, é de que eram adoradores do demônio. Que Nossa, muito essas lendas, né? Qual é aquela história do bode, hein? Aquela história do... Tem um negócio do bode. Tem um lance do bode. Vamos lá, as explicações, aproveitem para as explicações hoje. Vamos desvendar a maçonaria aqui hoje. Essa história de Sereníssimo grão-mestre. É uma balela, né? Que nós não temos nada. Ao contrário, né? Tem que crer em Deus, então, tem que crer em Deus e muito, né? Mas de onde surgiu essa lenda? Nós usamos a Bíblia dentro dos nossos tempos, né? Usamos a Bíblia, abrimos a Bíblia em todas as ocasiões que começamos as nossas sessões e fazemos orações
Não é próprio. Apesar de não ser uma religião, né? Não ser uma religião, mas pregamos, respeitamos todas as religiões que se conheçam, né? Vocês têm a Bíblia, então, como um elemento de norte para as realizações maçônicas? E abrimos ela com toda a sessão que nós fazemos. Abrimos a Bíblia e temos um texto que... Né? E para entrar na maçonaria, um cara está interessado em entrar na maçonaria, só vem pelo convite mesmo? Exato. Não pode bater na porta e entrar. Então tem que ser através de um amigo. Mas a história do bode eu vou explicar. Por favor. Tem uma história, na verdade nasceu dos judeus. Os judeus antigamente, eles conversavam com os bodes, porque o bode não falava. Então ele podia contar tudo ao bode, ele não ia contar. Porque era um animal até muito comum. Muito comum entre eles. Tinham sempre exato. Lá, né? Lógico. Isso. Então essa história nasceu desde aí. E as pessoas têm necessidade de contar seu segredo de alguma forma. Vai conversar com ele, ele não vai contar pra ninguém. Uma outra pergunta aqui pelo aplicativo Humano. Eles estão muito curiosos, estão fazendo muitas perguntas. O Arão, ele quer saber o que significa o símbolo de vocês. Qual é o símbolo? Um esquadro e um compasso, que é justamente a construção. Ah, tem a ver com a construção, com a arquitetura. De toda da fundação, né? E o G que tem no meio é God em inglês, que é Deus. Né? Deus em inglês. Pronto, tá aí respondido. Senhores, tem uma série de... Tem, vários. Posso fazer só uma aqui? Uma curiosidade. Como é que está a participação da maçonaria nessa ordem, nessa nova ordem mundial, né? A maçonaria não tem mais a mesma importância e força de antes. Como é que seria? Continua essa representatividade toda ou já teve melhores momentos? Não sei se eu posso dizer assim, tempos mais áureos. Como seria isso hoje, atualmente, com essa mudança toda de internet? Porque tem, né? A maçonaria está na internet, tem todo esse processo. Como seria isso? Todo esse processo. E nós vemos uma evolução muito grande na maçonaria, principalmente no Brasil, né? Graças ao grande arquiteto do universo, que nós usamos muito, que é Deus, né? E temos uma evolução muito grande, política, inclusive, né? Hoje nós temos muitos irmãos políticos e bons irmãos, vale ressaltar, né? E eu acho que temos uma evolução muito boa, muito grande, e pretendemos melhorar mais ainda. Agora, há muito trabalho social, não é? Sem dúvida. Aqui em Manaus faz os que mais destaca. É o nosso foco, vamos dizer assim, né? Não só para o maçom também, mas como a sociedade, a mais carente. Isso aí nós temos. Sereníssimo, nós percebemos que em meio a essa conturbada história, né, que a maçonaria vem desenvolvendo pelos períodos aí, ela deixou de ser secreta e passa a ser um pouco discreta. E hoje, o senhor acha que ela já deveria realmente botar um pouco mais da sua história na rua, à mostra? Como é que é isso? Eu sou a favor. Eu concordo. Embora alguns maçons sejam mais radicais, né? Acho que não deve. Ainda tem aquela ideia de manter no segredo. Mas eu acho que a coisa hoje já está mudando, né? Está mudando e nós vemos a maçonaria como uma participação muito grande no governo, na situação do país, né? Em si. E isso eu, como grão-mestre e outros nossos irmãos, todos estão preocupados. O senhor pode citar um fato histórico que foi muito importante, a participação da maçonaria no Brasil? Creio que o mais importante foi a independência. Independência, nós tivemos quase todos os que participaram da independência do Brasil eram maçons. Quase todos. Confidência Mineira. Senhores, tem algum alerta, por exemplo, alguém utilizando, por exemplo, eu sei que tem todo um processo para você entrar na maçonaria, né? Tem tipo assim, alguma maçonaria fake que os caras, as pessoas simplesmente pegam dinheiro das pessoas e depois eles não entram em maçonaria nenhuma? Existe esse problema, esse perigo de acontecer? Tem, inclusive estão sendo processadas, são esse tipo de maçonaria que estão na internet. Na verdade, você entra, né, na maçonaria, na ordem, através da internet. Isso aí, na verdade, não existe. É um alerta, porque muitas pessoas aqui no Mano estão falando quem entrou que pesquisou na internet, só tem besteira na internet. Você só entra através de um amigo, ninguém bate na porta para entrar. E hoje vai ter festa.
Já tivemos domingo. Fizemos foi domingo a comemoração. Foi antes, fizemos uma feijoada para os irmãos lá no Asa, participação de 350 irmãos mais ou menos, com a família. Hoje teve um ato também, um ato solene na Câmara dos Vereadores. Brasília, né? Não, Aqui teve também. Brasília aqui também. Goiás. Olha, eu queria, Municipal. antes de mais nada, parabenizar a maçonaria, que tem feito realmente um trabalho diferenciado, né? Em toda essa situação que a gente vive. Vemos os maçons, por exemplo, participando desse momento histórico também, né? Que não deixa de ser, né? Da saída do impeachment da Dilma Rousseff. A maçonaria esteve na rua, nós vimos isso de forma muito ampla no Brasil inteiro. É verdade. Houve uma participação muito grande e eu participei. Eu confesso que eu estava lá. Estava Também lá, fui, né? Também fui. Muito obrigada Olha que maravilha. Muito obrigada pela entrevista. Parabéns pelo dia. Obrigado. Muito obrigada. Parabéns. Conversamos aqui com o grão-mestre da grande loja maçônica do Amazonas, o sereníssimo Fernando Ferreira Lima, e Marcelo Peixoto, que é grão-mestre adjunto. Considerações finais, senhores. Olha, o agradecimento sincero pela data de hoje, né? Que é dia do maçom. Nós estamos muito felizes com essa entrevista, com certeza, né? Isso aí para nós só temos a agradecer, né, Marcelo? É uma oportunidade da gente divulgar um pouco também a nossa ordem, o que é no Brasil, todo mundo, né? E a importância Maçonaria, dessa ordem, né? E tenho certeza que a gente está sempre de mão aberta para ajudar quem é necessitado. A gente tem essa preocupação muito grande da nossa ordem. Em todas as lojas. Nós temos 47 lojas hoje em Manaus, ou no Amazonas, desculpa, e com mais de 1.400 obreiros e irmãos associados. Maravilha. Nosso muito obrigado. A porta vai estar sempre aberta para vocês aqui, para a gente discutir um pouquinho mais também sobre os trabalhos da ordem, não só no Brasil, também no mundo. Obrigadíssimo. Vamos conhecer lá nossa Palácio Maçônico, lá na Newton Lins, ali na Avenida Newton Lins. Perfeito. É bonito aquele prédio. Teremos o maior prazer. Bonito ali. Tá bem? Muito obrigado. Obrigado. Muito ótima noite. Muito obrigada e parabéns novamente. Muito bem, são 6 horas e 52 minutinhos em Manaus. A gente segue agora com 18 horas. Agora é o playlist 18 horas. Atenção, você aí ligado em 100,7. Vamos curtir mais uma música aqui. É o playlist 18 horas pra você agora, hein? Playlist 18 horas. É isso aí, Karina. 25. É isso aí. Love Me, né? Essa música Love Me conferimos aí no Super AP Mano. Essa música nasceu apenas dos dois e tem tudo que você quer numa faixa dance pop dançante. Tem acordes instrumentais orgânicos, melodias indulgentes e uma impressionante performance vocal, Carlão. É isso Bacana, aí. grande Ariana Grande. Direto a Brasília, porque hoje é dia de Nacife Veloz. Beleza. Meu boa noite aos amigos e ouvintes da Rádio Mix FM. Nesta terça-feira vamos abordar a sequência da tramitação de matérias que certamente transformam nossas vidas. Estou falando das matérias que chegaram ao Senado da República nesta segunda-feira, oriundas da Câmara Federal. É a proposta de emenda constitucional da Previdência e a medida provisória da chamada Liberdade Econômica. A PEC da Previdência está na Comissão de Constituição e Justiça, que realiza hoje a primeira audiência pública e, ao que parece, ainda tem um caminho a percorrer. Mas a presidente da comissão, senadora Simone Tebet, afirma que a comissão e o Senado cumprirão os prazos regimentais. E enquanto a senadora defende amplo debate em audiências públicas intermináveis, o senador Tasso Gereissati, que é o relator da reforma, vem recomendando a aprovação do texto encaminhado pela Câmara dos Deputados sem alterações. Aguardemos o resultado da queda de braço, em uma casa onde tudo se resolve com elegância. E enquanto isso, a medida provisória da liberdade econômica já está na pauta do plenário do Senado e é um dos itens da ordem do dia nesta terça-feira. Essa medida provisória, que foi editada pelo Executivo para facilitar a abertura de empresas, traz também mudanças na legislação trabalhista, cria a carteira de trabalho digital e extingue o e-social. Portanto, meus amigos ouvintes, a aprovação da medida provisória da liberdade econômica
trará reflexos positivos nas atividades do micro e do pequeno empresário e ainda nas relações de emprego, onde o trabalhador se depara com inovações tecnológicas e alterações em regras trabalhistas. Nafício Valois, de Brasília, para o 18 horas. Meu boa noite e até quinta-feira. Mix. Até quinta. Grande Nafício Valois. Bom, olha só, a partir do dia 1º de janeiro de 2020, todas as salas de cinema do país serão obrigadas, sob pena de multa, a oferecer aparelhos de acessibilidade para deficientes visuais e auditivos. A determinação é da Agência Nacional de Cinema, a Ancine. A instrução normativa já está na segunda fase de instalação, porém as salas de cinema de Manaus ainda não aparecem nessa lista dos espaços acessíveis. Vamos conferir a reportagem de Júlia Gomes. Até o dia 16 de setembro deste ano, os exibidores precisam ter atingido a meta de 35% das salas dos grandes complexos e 30% das salas dos grupos menores, oferecendo os recursos de legendagem, legendagem descritiva, audiodescrição e língua brasileira de sinais, Libras, para quem solicitar. Segundo o último levantamento feito pela Agência Nacional do Cinema, a Ancine, a partir dos cinemas que se declararam acessíveis, divulgado no fim de junho, a meta de 15% foi cumprida. Porém, na lista das salas com recursos, que pode ser consultada no site da agência, não consta nenhuma sala de cinema de Manaus. Para o diretor do Casarão de Ideias, João Fernandes, falta incentivo por parte do poder público para que os espaços de pequeno porte possam atender às exigências estabelecidas. A gente entende que é um direito de todos, embora muitas vezes a gente não compreenda o poder público enquanto sanção, né? Ele faz a lei, mas ele não dá nenhuma ferramenta para que, por exemplo, as pequenas salas possam ter acesso a um financiamento, sei lá, tem diversas funções que podem ser feitas pensando na política pública. Então, assim, eu estou falando das pequenas salas, porque as grandes salas que vivem comercialmente de cinema, essas têm investimento para fazer, né? Essas querem mais público, diferente das salas pequenas que trabalham com filmes nacionais, com filmes estrangeiros, já é uma dificuldade de público, então a gente, assim, em nenhum momento a gente é incentivado a continuar. Ele destaca ainda que o Casarão de Ideias já atende um dos itens da instrução normativa, que é a legenda descritiva, e que está tentando se adaptar até o prazo final em dezembro. O próximo levantamento dos espaços que aderiram às medidas deve ser divulgado no início de setembro pela Ancine. Volto com vocês. Mix. 18 horas. Esporte. Muito bem, vamos ao giro do esporte. Olha, hoje tem Taça Libertadores às 21h30 com Grêmio e Palmeiras. Também rola pela Copa Sul-Americana às 21h30, Atlético Mineiro e Equador. Às 20h30 tem confronto entre Nacional e Paysandu pelas oitavas de final da Copa Verde no Curuzu, em Belém do Pará. O Nacional entra com a missão de ganhar por 2 gols de diferença. Olha, tem uma notícia triste aqui, né? Triste mesmo. O jogador do Manaus, o Vitinho, teve a casa roubada depois de voltar, né, da temporada pelo time. Uma bolsa de marca, né, e mais uma diferença entre R$1.000 e R$1.500 foram furtados da sua casa. O que deixa a antena ligada para todo mundo aí. Jogadores de futebol que passam muito tempo fora de casa, se liguem. É isso. E o Manaus começou o planejamento aí para 2020, onde disputará a Série C, que envolve compra e venda de jogadores, contrato com novos patrocinadores, tudo isso para reforçar a sua equipe. Principais notícias do dia. O Globo: não quero submeter meu filho ao fracasso, diz Bolsonaro sobre indicação de Eduardo. Apesar da declaração do presidente, deputado federal diz que sua indicação para o cargo de embaixador dos Estados Unidos está mantida. O estado de São Paulo, sequestrador de ônibus na Ponte Rio-Niterói, é morto por sniper. Bolsonaro e Witzel apoiam a ação. Folha de São Paulo: Caixa lança crédito imobiliário corrigido pela inflação. Novo financiamento com juro a partir de 2,95% ao ano, mais IPCA, vai reduzir taxas para compra. Portal único: Chibatão e Naverio compraram jatinhos com dinheiro do BNDES. Amazonas Atual: falta de plantão da Delegacia da Criança e Adolescente gera ação do Ministério Público.
E no 18horas.com.br você vai saber que desmatamento na Amazônia seria o dobro do registrado pelo INPE, diz Universidade Americana. Com nova metodologia de análise, pesquisadores da Universidade de Oklahoma apontaram que a Amazônia brasileira perdeu 400 mil quilômetros quadrados de floresta entre 2000 e 2017. E que resolução prevê venda de lotes no Distrito Agropecuário. Preço mínimo da concessão de direito real de uso corresponderá a 10% do valor de avaliação do lote a ser pago integralmente em parcela única. Tudo isso e muito mais no 18horas.com.br, o portal de notícias da Mix Manaus. Luciana área. Isso, voltei. O pessoal gostou da camiseta, tá todo mundo pedindo. Não é? Exato, tá bonita. Né? Olha só, vamos lá. Quem vai pro cinema hoje é a Juliane de Souza. E quem vai lá pro show do Thiago Ventura, na sessão das 21 horas, do Teatro Manauara, na quinta-feira, é a Denise Araújo Guimarães. Parabéns, amanhã gente. Tem mais, né, Karine? Muito obrigada pela participação e amanhã tem mais. Ó, ligado aqui a partir das 6 da tarde aqui no 18 horas. Seguimos direto para o Editorial 18 horas. Boa. Editorial 18 horas. O relatório divulgado hoje mostra que o dinheiro do contribuinte e o tempo dos deputados gastos com a CPI foram em vão. É que a CPI nasceu de uma mentira. A mentira é de que os deputados têm poder de regular preços. O título do press release que eles distribuíram é pretensioso. Relatório da CPI aponta caminhos para reduzir preços dos combustíveis. No Brasil, os preços, inclusive o dos combustíveis, são livres. O Brasil é um país de economia liberal, diz a Constituição. Todas as vezes que o Estado tentou regular preços, acabou aumentando ou gerando inflação. A Assembleia e a Câmara Municipal de Manaus já tiveram outras CPIs para investigar denúncias de combinação de preços. Não deram em nada. A Lei 9.478/97, que instituiu a Agência Nacional de Petróleo, estabelece a vigência da livre concorrência no setor. Mas 22 anos depois, deputados insistem em querer controlar os preços. Foram meses de gastos para comprovar indícios da prática de cartel. Ora, para chegar a essa conclusão, não precisava de CPI. Todo mundo sabe que só o fim dos monopólios e o aumento da concorrência pode mexer com os preços. A única recomendação razoável da CPI foi a redução da alíquota do ICMS dos combustíveis no estado. No Amazonas, paga-se muito imposto sobre os combustíveis. De cada R$100 que o consumidor paga pela gasolina, R$25 é de imposto estadual. E reduzir esse imposto também cabe à Assembleia Legislativa aprovar. No mais, é tudo discurso eleitoreiro. Agora 7h05 em Manaus. Te volta amanhã a partir das 7. Boa noite, Cid. Paulo. Boa noite, querido. Até amanhã. A partir das 6. A partir das 6. Muito bem lembrado, o nosso diretor de conteúdo. A partir das 6 da tarde. Um beijo. Beijão. Continue na Mix, continue em 100,7. Daqui a pouquinho tem um Mix Tudo. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã. Você está na Mix, um mix de tudo que você gosta.